Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindas e bem-vindos à nossa aula inicial da disciplina optativa Integração Regional e União Europeia. Nesta disciplina, que faz parte do projeto Centro de Excelência Jean Monnet por nós coordenado, nós trataremos de questões relativas à integração regional, tendo como foco a União Europeia, mas trabalharemos também com outros sistemas de integração regional, como é o caso do Mercosul. Nesta primeira aula, antes de analisarmos as teorias jurídicas, políticas e econômicas que tratam do fenômeno da integração, bem como da origem, evolução, instituições e direito da União Europeia, que são os principais pontos abordados nessa disciplina, falaremos um pouco sobre a questão do Estado e as transformações nele produzidas a partir justamente da criação e consolidação dos processos de integração regional. Trataremos, portanto, de uma suposta reinterpretação dos elementos clássicos do Estado para compreendermos como a integração regional altera ou não esses elementos. E para que a gente possa fazer isso, nós já, inclusive, disponibilizamos aí material bibliográfico, nós vamos começar justamente com a definição de Estado, repito, a partir de sua abordagem clássica. Por mais que a gente queira estabelecer um conceito único de Estado, esse dificilmente será alcançado. Vários teóricos trazem aí, os elementos clássicos do Estado, que nós já sabemos, que é povo, território e soberania / poder. Mas, a partir desses elementos clássicos, outros autores, posteriormente, foram agregando novos elementos, como é o caso, por exemplo, da finalidade do Estado. Mas, o fato é que nós ainda continuamos a trabalhar na perspectiva clássica com esses três elementos. E são esses três elementos que, consubstanciados, em uma única análise, nos permite averiguar a definição de Estado. Então, por exemplo, só para a gente trazer um exemplo, a gente tem aí autores vários que vão trabalhar com essa questão, mas o Dallario, por exemplo, ele diz que o Estado pode ser caracterizado como a ordem jurídica soberana que tem, por fim, o bem comum de um povo, olhe bem, situado em determinado território. O professor Rezec já diz, o Estado, sujeito originário do direito internacional público, ostenta três elementos conjugados: uma base territorial, uma comunidade humana estabelecida sobre essa área e uma forma de governo não subordinada a qualquer autoridade. Então, obviamente, que os autores, repito, nessa abordagem clássica do Estado, sempre partem de seus respectivos elementos. Repito, povo, território, soberania / poder. Por que estou dizendo soberania / poder? Porque para alguns autores eles chamam soberania, outros chamam de poder, e há outros ainda que catalogam como poder soberano. Nessa concepção clássica, a gente sempre estabelece também com base no princípio da territorialidade, nós vamos falar um pouco sobre isso daqui a pouquinho, nós vamos falar, a integração vem e traz alguns efeitos sobre essa concepção clássica em relação a cada um desses elementos. Então, se nós começarmos, por exemplo, pelo chamado elemento subjetivo, o povo,
como aquilo que nós denominamos o substrato humano do Estado, a gente vê que esse termo povo, ele obviamente, né, teve alterações aí em sua definição ao longo dos séculos, mas uma questão importante que a gente pode observar nessa questão do povo, né, é que há um vínculo permanente com o Estado. A concepção, em maior ou menor medida, de povo se caracteriza a partir, né, desse vínculo, o conceito jurídico, a partir desse vínculo estabelecido de forma objetiva, de natureza estável, entre o indivíduo e o ente estatal. O professor Paulo Bonavides, por exemplo, né, ele diz: o povo exprime o conjunto de pessoas vinculadas de forma institucional e estável a um determinado ordenamento jurídico. Então, o povo, ele tem o conceito de povo parte da premissa de que haverá um vínculo permanente. Esse vínculo permanente, em geral, se dá também, né, se vincula muitas vezes ao conceito de nacionalidade, que hoje vem sendo discutido pelos autores, porque a nacionalidade é um atributo do Estado e a cidadania seria uma escolha do indivíduo. Bom, escolha em termos, né, a gente já sabe. Então, hoje, inclusive, tem autores que falam que esse vínculo se daria pelo vínculo de cidadania e não pelo vínculo de nacionalidade, levando-se em consideração a vontade do sujeito e não do Estado. Mas o fato é que, chame-se cidadania ou nacionalidade, a existência desse vínculo caracterizará, em definitiva, né, a questão de estabelecer, né, quem será o povo daquele determinado Estado. Então, na concepção clássica, o elemento subjetivo ou pessoal conhecido como povo, se dá, né, a partir do vínculo, da análise do vínculo, né, permanente, jurídico, estável entre o indivíduo e o Estado ao qual ele pertence, entre aspas, ou o cidadão que naquele Estado se estabelece. Essa discussão é interessante, não faz parte, né, da nossa disciplina, mas a gente pode depois fazer na nossa aula síncrona um debate sobre essas questões entre a nacionalidade e a cidadania. Quais seriam as implicações em relação ao povo quando olhamos para os processos de integração e, em especial, para a questão da União Europeia, né? Que é o nosso foco principal, costumo dizer. Na verdade, uma das principais questões que o processo de integração traz, a partir de um marco fundamental que nós analisaremos aqui nas próximas aulas, que é a livre circulação de pessoas. Então, a partir desse marco fundamental, livre circulação de pessoas, nós conseguimos visualizar o impacto sobre esse conceito clássico, uma vez que a União Europeia cria uma cidadania europeia. Vejam bem, cidadania europeia. Nós temos aí a categoria de cidadãos europeus. Uma cidadania que não está vinculada diretamente a um Estado, mas sim a uma organização chamada União Europeia. Se nós analisarmos o artigo 20 do Tratado de Funcionamento da União Europeia, a partir de agora, TFUE, nós vamos ver que toda pessoa considerada como nacional de qualquer dos Estados-membros adquirirá, sem prejuízo de sua nacionalidade, a cidadania europeia, razão pela qual se torna titular de direitos e deveres perante a referida comunidade de Estados.
E um dos direitos que o cidadão europeu tem garantido pela Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia, protocolo anexo ao Tratado da União, também conhecido como Tratado de Lisboa, entrou em vigor em 2009, é o direito de livre circulação em qualquer dos territórios dos Estados-membros da União Europeia. Também o direito de votar e ser votado nas eleições do Parlamento. Também o direito de buscar proteção e amparo em qualquer Estado-membro, mesmo que inexista órgão representativo do Estado de sua nacionalidade. É o direito de proteção diplomática, que a gente chama. O direito de peticionar aos órgãos e instituições da União Europeia, entre outros. O fato é que se cria uma nova realidade, que nós chamamos assim, né, a partir desse conceito de cidadania europeia. Então, vejam bem, há aqui, não é, uma, vamos dizer assim, alteração, uma nova roupagem, que é um termo que eu gosto muito, né, vinculado ao conceito tradicional de povo? Sim. Por quê? Porque nós temos aqui, né, a possibilidade de que, a partir da livre circulação, nós tenhamos aí a criação de uma cidadania, que, eu repito, não está vinculada a um Estado, mas a uma organização, e que possibilita ao indivíduo o exercício de direitos e, obviamente, o cumprimento de determinadas obrigações. Uma das questões importantes que nós temos que analisar também é a questão do tratamento não discriminatório e a aplicação do princípio da igualdade, que deve imperar em todo o território europeu. O Tratado da União Europeia obriga os Estados-membros da União Europeia a lutar ativamente contra a discriminação. Não somente em relação à discriminação por nacionalidade, mas também a discriminação em relação ao gênero, a raça, a origem étnica, a religião, idade, a incapacidade, enfim, uma miríade de direitos reconhecidos pela Carta de Direitos Fundamentais e que já estabelece, também como premissa, os chamados valores da União Europeia, que estão dispostos no artigo 2º, né, do Tratado da União Europeia. Um material que disponibilizamos para vocês, inclusive, fizemos já uma análise bastante exaustiva das questões relativas ao reconhecimento do princípio da igualdade e à não discriminação pelo sistema jurídico europeu. Então, em relação ao povo, a gente vê, né, a gente consegue observar e apontar aí já algumas, eu não diria alterações, eu não gosto muito dessa expressão, essa nova roupagem, né, com a perspectiva da livre circulação de pessoas e da cidadania europeia. O segundo elemento que eu gostaria de trabalhar nessa aula é a questão do território, né? O direito internacional tem discutido muito se o território é um elemento físico imprescindível para a existência do Estado ou não. Ou seja, poderíamos falar na existência de um Estado sem território? O território é um elemento essencial e intrínseco, integrante do próprio conceito de Estado, né? Na verdade, o direito internacional hoje ainda se debate sobre essa questão. Contudo, nós temos que entender que o território ele tem uma missão importante, vamos dizer assim, né? Ele tem um aspecto importante, que é vincular-se ao âmbito de
validade da norma, segundo a teoria keynesiana. Por quê? Porque no passado, e ainda hoje, mas no passado mais, né, a questão da territorialidade das normas, ela era uma questão fulcral para compreendermos também a soberania. Então, havia uma correlação entre a importância do território e a delimitação, do exercício da soberania estatal ao definir-se o território como elemento geográfico delimitador da vigência da ordem jurídica estatal. A maioria dos doutrinadores, né, se declinam pelo fato de que não há como cogitar a existência de um Estado que não possua território, por mais que seja aceitável a sua eventual e temporária perda. Obviamente que nós estamos discutindo aqui, né, questões intrínsecas, eu repito, à própria definição de Estado. Quando nós analisamos a questão do território, né, nós estamos falando não só do espaço físico, eu repito, a base geográfica territorial, mas também é uma base jurídica de estabelecimento das normas, né, vamos dizer assim, que vão reger esse processo. Uma outra questão importante ao território também, né, diz respeito à questão da incidência das normas estrangeiras sobre esse território, né? Por quê? Porque a gente está tratando aqui, né, de questões relativas à possibilidade ou não de incidir uma norma que não foi pelo Estado criada pelos seus órgãos e autoridades competentes, mas aqui ela pode vigorar, como é o caso de lei estrangeira a ser aplicada no Brasil, né, reconhecida pelo direito internacional privado. Em relação à alteração do elemento território, né, e sua, vamos dizer assim, correlação com a integração regional, nós conseguimos, né, observar que aí sim o impacto é bem mais visível, vamos dizer assim, né? Ele é inegável praticamente. Por quê? Porque na integração regional, né, a partir dos processos de integração regional, o território ele sofre, vamos dizer assim, um impacto, né, significativo, que é a permeabilidade de suas fronteiras, tanto físicas como jurídicas, colocamos assim, né? Por quê? Porque no caso específico dos processos de integração, a livre circulação, combinada com o reconhecimento daqueles direitos que nós já falamos, e depois tornaremos a falar mais, né? Daqueles direitos dos cidadãos daquele processo, vinculados àquela organização de integração regional, né? Acaba por provocar o que nós chamamos uma derrubada dos limites territoriais. Mas aqui eu gostaria de fazer um esclarecimento. Não há supressão das fronteiras. Se nós olharmos para o mapa da Europa, nós vamos ver que está lá a fronteira da França com a Espanha, de Espanha com Portugal, né? As fronteiras continuam existindo. O que não pode ocorrer é a criação de obstáculos que venham justamente a prejudicar a livre circulação. Por isso que o termo, né, que eu particularmente prefiro para demarcar essa nova roupagem do território, quando a gente analisa ele, né, a partir da perspectiva clássica, é a permeabilidade das fronteiras. É a permeabilidade das fronteiras. Porque se nós falarmos derrubada das fronteiras, supressão das fronteiras, extinção das fronteiras, dá a entender que nós estamos, né, apagando-as, que elas não existem mais, quando na verdade estão aí. Eu peço, por favor, que depois verifiquem o mapa da Europa, da União Europeia, né? As fronteiras existem. Elas estão
lá ainda. O que ocorre é que elas não podem servir como forma de impedimento para impedir a livre circulação de bens, pessoas, capital e serviços. Já estou me antecipando aqui, as chamadas 4 liberdades fundamentais do mercado comum. Então, essas fronteiras, elas não podem ser utilizadas como barreiras para o exercício das chamadas 4 liberdades fundamentais. Obviamente que, né, e a gente viu isso muito já em algumas ocasiões, né, na crise dos refugiados, na pandemia, né, muitos estados fecham as barreiras e né, impedem a livre circulação. Claro que há situações de excepcionalidade, são excepcionais, então não pode ser a regra, onde o Estado ele pode estabelecer, né, condições para entrada e permanência, porque o direito de livre circulação ele supõe, né, conforme o material bibliográfico que nós disponibilizamos, o direito de ingresso e permanência em quaisquer dos territórios da União Europeia, né, pelos cidadãos europeus. Eu tenho que deixar isso muito claro, vou abrir aqui um parêntese. Obviamente que nós estamos tratando aqui de cidadãos europeus. Os cidadãos extracomunitários, ou seja, que não fazem parte da União Europeia, eles têm outro tratamento. Caso, por exemplo, dos brasileiros, caso, por exemplo, dos argentinos, né? Caso, por exemplo, dos chineses. Nós estamos falando de livre circulação aplicado aos cidadãos da União Europeia, ou seja, aqueles que são nacionais dos Estados-membros. Por isso que eu falei que não há um vínculo direto, mas há um vínculo indireto entre a nacionalidade do Estado e a cidadania europeia, obviamente. Então, o Estado não pode colocar barreiras à livre circulação entre os cidadãos, chamados europeus comunitários, mas ele pode sim colocar requisitos para a entrada no território, entre aspas, europeu, porque lembrem-se, e aí eu já estou dando um spoiler, a União Europeia não é um Estado. A União Europeia é uma organização supranacional. Depois nós vamos explicar um pouquinho mais o que é essa supranacionalidade, por que ela é uma organização supranacional, o que ela se difere das organizações internacionais clássicas. Mas o fato é que nessa primeira aula de hoje, tendo como base o material bibliográfico que foi já disponibilizado nas plataformas da UFMG, nós temos que compreender que tanto a definição clássica de povo como a definição clássica de território sofrem, né, impactos, vamos dizer assim, né, se revestem de uma nova roupagem com a consolidação dos processos de integração regional. E no caso, em tela, a União Europeia, né, é o nosso, vamos dizer assim, referencial para, vamos dizer assim, né, fundamentar essa afirmativa. Na próxima aula, falaremos também, agora, do terceiro elemento, né, que é a questão da soberania e dos efeitos que a integração regional, né, causa sobre o conceito clássico de soberania / poder, ou, conforme alguns autores preferem, poder soberano. Muito obrigada. Peço a todos e todas que, por favor, estejam atentos ao material bibliográfico que foi disponibilizado nas plataformas, né, que estão disponibilizados nas plataformas da UFMG e que constam também, né, tanto do plano de ensino como do cronograma de aula. Muito obrigada e até a próxima aula.